Olá, eu sou o Rafa Martins. Eu sou Alexandre Olivo. Estamos começando o nosso primeiro episódio podcast Mais Que Pace. Muito bem. É isso aí. Podcast Mais Que Pace é um bate-papo motivacional, inteligente, com pessoas comuns. Gente como a gente, né, Rafão? Isso, assim como eu e você. Então a gente tá com esse propósito nesse primeiro episódio. Vamos começar aí, vamos juntos, né? Vamos embora. E aproveitando, você que tá ligado com a gente aí, já curte o nosso canal, já deixa o like aí, se inscreve e já também dispara esse link aí pra todo mundo aí. Vamos divulgar esse nosso propósito, que é abençoar as pessoas e ajudar muita gente aí, com certeza. Teremos um tempo agradável. Sem dúvida. E hoje nós temos um convidado, Rafão, especial, muito bom. Fiquei muito feliz de fazer esse primeiro episódio com ele. Muito legal. Eu vou dar aqui uma descriçãozinha desse nosso Sim. camarada. Pai da Isa e da Ana, casado com a Ângela, empresário. O cara emagreceu mais de 30K. Rapaz. Não é pouquinho para mais. poucos. Um pouquinho mais. Aspirando aí ao triatlon. E hoje a gente vai bater um papinho com esse cara, que é um amigão nosso. E ele vai dar vários detalhes para nós. É o Gabriel Cremonese. Seja bem-vindo, meu irmão, Seja bem-vindo. ao Mais Que Pace. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. É uma honra ser o primeiro. E como eu disse no carro, eu estou participando do pior podcast de vocês, né? Porque é o primeiro e vai melhorar muito, vai crescer muito. Ah, vai isso ser uma aí. benção. Vamos Não lá. que vai ser ruim, mas esse... Vamos em frente. Vamos em Sempre tem frente. espaço para melhorar, É com isso. certeza aprendendo. Mas o nosso intuito aqui é poder inspirar pessoas, trazer pessoas como a gente, Sim. né, Rafa? Mas Isso. que desejaram ali, pessoas comuns, né? Que desejaram serem diferentes, mudar a sua história. Então, por isso, você é o nosso convidado aqui. Pô, A gente muito tem obrigado, muito honrado um mesmo. bate-papo bastante descontraído aí, né, Muito Rafa? bom. Pra gente fazer. Show de Isso aí. bola. Vamos em Gabriel, frente. 30K, 30 quilos. Como é que é isso? Conta pra gente como que Na foi verdade, esse não processo. são 30, né? É mais? Já foram 48. Já atualizou. Rapaz, Uau! já atualizou. Já foram 48, né? No total até agora. Então, Conta pra nós aí como que foi esse processo. o processo nunca é fácil, né? A verdade é essa. Mas é dia após dia, é disciplina, é cuidado, é treino, é dieta. Não tem. Foi uma escolha minha não ter atalho, né? Então, eu sempre pensei, se eu demorei tantos anos para engordar, eu acho que eu tenho que passar pelo processo de emagrecer, né? Nossa, que legal. Então, esse sempre foi o meu pensamento. Não adianta nada eu querer um atalho. Me sugeriram vários atalhos, remédio e tal, mas eu nunca quis. Meu processo, já que eu vou passar por ele, eu vou passar por ele inteiro. Legal, porque isso até mostra que você preparou a cabeça, né? Porque isso é uma forma de preparar a cabeça. Eu trabalho minha mente para o processo, né? Mas a verdade é que a grande mudança é na mente, É na né? cabeça. A mudança primeiro muda dentro e depois começa a sair para fora, né? Então muda primeiro a cabeça. Legal. E ao longo do caminho as coisas também vão mudando, né? A cabeça vai mudando. Tem o start, mas durante a caminhada tem um baita de um processo de mudança, de transformação que... E isso aconteceu quando? Quanto tempo tem já esse que você começou o processo? Fevereiro de 22 eu comecei. Então já pouco tem mais de 2 dois anos aí. anos e meio, mais ou menos. Fevereiro Nossa, de muito 22 foi bom. quando eu comecei, Muito bom. oficialmente. Bacana. Legal. E assim, meu, você sempre foi acima do peso ou como é que foi? Sempre, sempre, sempre. As minhas fotos são todas bochechudas, com a bochecha vermelha, porque eu sempre estava correndo, mas sempre, sempre gordinho, sempre. Desde criança eu nunca fui magro, sempre fui gordo. Na época da adolescência, quando você dá aquela espichada, deu uma diminuída, mas depois disso também... Quantos quilos você chegou o máximo, assim, o pico de... Meu recorde pessoal é 142,5. Uhum. Certo. Qual a sua idade hoje, Gabi? Hoje eu tô com 41. 41. 41. E, cara, deixa eu te falar, meu, me conta aí como que você saiu de onde saiu e eu não vou falar que você já chegou, porque você está em processo Sim. ainda de se desenvolver Sim, e sim. tal, assim, mas quando foi que virou uma chavinha onde você falou assim, meu, agora eu preciso mudar?
Cara, eu comecei a sentir algumas coisas quando eu ia dormir. Eu não estava conseguindo dormir legal. E acordava suado, palpitando durante a noite, não conseguia dormir e tal. E aí, a gente, no fundo, a gente vai inventando um monte de desculpas, né? Então, eu demorei uns 2, 3 meses para entender que, não, eu preciso... Tem alguma coisa aqui que eu preciso mudar. Então, eu preciso comer mais cedo, é porque eu tô comendo muito tarde. Eu não conseguia enxergar que eu estava do tamanho que eu estava. Eu não conseguia enxergar. Nossa, cara, sério? Não conseguia enxergar. Para mim, eu era um cara normal, entendeu? Então, eu era um cara normal que estava vivendo sua vida. Mas começou a acontecer alguns problemas que eu comecei a parar para analisar o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ver, mas não ver com certeza. Eu ainda pensava assim, tem alguma coisa errada acontecendo, o que pode ser? E aí eu fui tentando alguns atalhos, tentando algumas coisas, mas aí chegou um dia e eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude. E aí a minha decisão, eu assisti um vídeo na internet onde um treinador falava o seguinte, muda uma coisa, faz uma mudança, porque se você quiser mudar tudo, você não vai conseguir. E eu já tinha tentado fazer dieta antes, mas nunca aconteceu, nunca. Uma semana, 2, depois eu voltava à vida normal e tal. Isso eu até te perguntar, porque assim, se ao longo desse trajeto já tinham acontecido outras tentativas, assim. Sim. Mas assim, o que você considera que foi diferente das outras vezes que você tentou? Ou não teve assim, ou foi só uma... Teve. Foi assim, foi medo de morrer, velho. Eu achei que ia morrer, sendo muito honesto. Quando eu comecei a sentir essas coisas, eu não conseguia mais dormir, e eu comecei a pensar, cara, se eu morrer, tipo, eu não vou levar as minhas filhas no altar, não vou ver meus netos e tal, e aí começou a me dar medo, e eu preciso mudar. Foi esse o grande start. E foi isso que começou a me fazer enxergar o que estava acontecendo. Quando eu decidi, eu vi esse vídeo, então eu vou parar de comer pão. E vou comer ovo. Foi essa a minha primeira decisão. E vou me matricular na academia. Tanto que eu me matriculei numa academia, que eu brinco que é uma academia baratinha, que era lá perto da minha casa, e não tinha adesão, não tinha nada disso. Eu chegava, pagava a mensalidade e treinava, não pedia exame, não pedia nada. E eu brinco que a academia... Chegou, pagou, treinou. Academia ruim, né, velho? Academia zoada. E aí eu brinco que a academia baratinha, porque você fazia exercício e matava uma barata. Fazia exercício e matava uma barata. Olha aí. Mas por quê? Porque eu falei, cara, se eu não conseguir dessa vez, pelo menos eu não gasto uma grana. Entendeu? Então eu não fui na certeza que ia mudar. Eu falei, vou um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E aí eu ia nos horários mais malucos, que era que onde dava para eu encaixar. Mas eu não deixava de ir. Então minha meta era 5 vezes na academia na semana e cortei o pão. E eu não coloquei nenhum, eu não tive nenhum, até hoje não tenho, nenhuma meta de emagrecimento. Eu preciso perder 5 quilos, preciso perder 10 quilos. Não, eu falei, eu preciso sobreviver. Minha meta era, não quero morrer. E comecei. Aí passou para a primeira semana. A primeira semana foi terrível. Foi terrível. Mas passou. Aí a segunda semana foi pior que a primeira. Mas também passou. Mas eu comecei a sentir na terceira semana uma melhora na minha disposição. Falei, opa, algumas coisas estão acontecendo. Aí eu fui, depois de 3 semanas, mais ou menos, eu fui me matriculei numa academia e comecei. E aí começou a baixar o peso. Foi uma coisa que começou a acontecer naturalmente. Por quê? Eu cortei o pão e fazia exercício e forçava muito no exercício, fazendo 5 vezes na semana. Encontrei um instrutor que me ajudou muito. E aí foi indo. Comecei, perdi 1, perdi 2, perdi 3, tal. Isso sem procurar ajuda nutricional, só fazendo essas pequenas mudanças. Só cortando o pão. Cortei o pão e aí depois eu cortei o refrigerante, que eu bebia muito também. Mas começou a acontecer um negócio que antes não acontecia, que é o quê? Eu comecei a pensar. Porque antes eu sentava para comer e, cara, chegava aqui. Que vem a mim de maneira nenhuma. Estarei fora. É isso, eu vou sentar para comer, eu vou sentar para comer. Nós não vamos brincar. E eu ia para cima. E eu não pensava. E aí o exercício começou a me fazer o quê? A pensar. E aí, vida corrida, criança pequena. O que a gente fazia? Fazia as coisas, ia pra igreja, trabalhava e tal. Chegava em casa, fazer comida. Ah, não, vamos pedir uma pizza. Vamos pedir uma esfirra. 3, 4 vezes na semana. O mais fácil, né? O mais fácil. A loucura é o mais prático que tem. O né? iFood da vida, né? O iFood. Mas você falou uma coisa, cara, que eu achei muito top, porque olha que legal. Às vezes, quando a gente pensa em mudanças, né, a gente acaba pensando que tem que ser algo muito grande para começar e despreza os pequenos começos. Verdade. Então, você começou querendo mudar uma coisa.
e onde chegou, né? Então, assim, valorizar essa pequena mudança e você ver que é possível, né? Você Exato. mudar algo, nem que for pequeno, É. aquilo vai te encorajando, né? Nossa, coisa, ó, desencadeou, agora eu tô pensando para comer. Então, uma coisa foi puxando a outra, né? Muito bom, Legal. muito legal. Bacana. E nesse processo todo, né, você já partiu pro esporte, né? Já partiu o que você fez, além dos treinos de academia, Só musculação. nesse início, né? Foi mais ou menos mais de um ano só musculação. Uhum. Só musculação, musculação. E o que eu fazia de cardio era, às vezes, fazia um cardio na escada, esteira, na academia mesmo, nada fora. Mas focado em musculação. Meu treino era pesado para ganhar massa. Tanto que eu nem tinha noção que conseguia correr, aí eu comecei a nadar, depois de um tempo comecei a nadar, mas bem devagarzinho e tal, porque também não tinha muito fôlego. Até que um dia um instrutor da academia chegou e falou assim, Gabriel, por que você não corre? Eu falei, porque eu não consigo. Ele falou, cara, que você consegue, você está treinando aqui há mais de um ano. Eu falei, não consigo. Ele, vamos testar? Ah, que legal. Eu falei, Olha aí. vamos. Ele falou, 20 minutos você na esteira, velocidade 7, eu acho que era. Eu falei, você tá maluco, eu vou morrer. Ele falou, começa. Aí eu falei, caramba, fui. Eu fui acho que 32 ou 33 minutos. Eu falei, bom, eu paro porque eu preciso parar porque eu ia embora, mas eu ia mais. Entendeu? Eu entendi, cara, eu consigo correr também. Não sabia que corria. Foi muito assim, sem planejar, eu acabei fazendo certo. Eu fortaleci primeiro Uhum. e depois fui pro Legal, endurance, para outros esportes, entendeu? Mas eu primeiro foquei na musculação, 100% na musculação. Na infância, assim, você curtia, nunca foi do esporte? Nada, eu era zero esporte. Sou péssimo em jogar bola, eu brinco que tenho um problema para jogar futebol, que é a bola, não consigo. É. Cara, sou péssimo Você, a pra bola não tudo. conversa. Não, sou péssimo. Qualquer esporte, nada, não funciona nada. Era 100% sedentário. Legal. E conta um pouco a gente se conhece, né? A gente já fizemos até uma prova juntos, né? O Alex já fez 2, né? De corrida, enfim. Conta um pouco, você fala sempre pra nós que foi um processo meio que de libertação, né? Assim, essa questão da mentalidade, você já comentou, né? Já no início você falou que é uma mudança da mente também, enfim. Mas conta como que é esse processo, como que você sentiu que você foi liberto, como que é isso, né? Conta pra nós. É o que eu disse. Tudo começa dentro e depois ele vai aparecendo fora, né? Então, essa perda de peso, ela é resultado de processos que foram finalizados, de feridas que foram fechadas, de curas que aconteceram dentro de mim. Hoje eu tenho consciência disso. O processo de cura, o processo de libertação, o processo, sabe, de transformação mesmo, mas tudo começou dentro, né? Tudo começou dentro. E ao longo do caminho as coisas foram acontecendo. Mas o desencadear disso, eu até outro dia estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela, eu hoje sei por que eu era daquele tamanho. Porque eu achava que precisava carregar todo mundo. E para carregar todo mundo, você precisa ser grande. Para proteger todo mundo, para resolver os problemas de todo mundo, você precisa ser grande. Então eu achava que eu era tipo Deus, entendeu? Que eu podia resolver os mesmo? problemas. Achava. Rapaz. No fundo, eu achava. Eu queria resolver o problema de todo mundo. Então, não tinha uma pessoa que me pedia ajuda que eu não ajudava. Porque eu me virava nos 30 para conseguir resolver o problema dela. E não resolvia o meu problema. Não olhava para o meu problema. Não conseguia ver o meu problema, mas conseguia ver o de todo mundo. Olha só, hein, meu. E, cara, e me diz, como que o triatlo, hoje, né, até podemos falar que já compartilhamos algumas planilhas aí, mas como que ele entrou? Por que o triatlon? Por que você decidiu, falou assim, meu, agora eu quero... eu vejo assim, né? Olhando o Gabriel, né? Nós somos amigos Sim, e tal, sim. né? Então, é nítido ver tudo aquilo que você rompeu dentro, mas de repente eu vejo o triatlon para você, olhando, ficou muito claro que uma autoconfiança muito grande, entendeu? Você fala assim, meu, eu posso ser um triatleta. Isso é muito inspirador. Eu queria saber por que o triatlon, se é isso mesmo, se eu tô certo, né? A pergunta era para você, mas é muito evidente, cara, olhando para você, como que você acreditou que é possível, entendeu? Porque o triatlo não é fácil, é lógico, a gente não tem que começar fazendo de cara um Ironman,
Mas você... Mas nós vamos chegar lá. Mas nós vamos chegar lá, vamos fazer aí. junto. É isso aí. Vamos fazer junto. Mas você acreditou. Começou por onde? Primeiro nadando, primeiro correndo? Primeiro nadando foi, né? Foi. Primeiro musculação, um pouco depois natação, essa situação da corrida. E aí eu comecei a me interessar por conteúdo, né? Então você vai estudando, vai vendo e tal. Eu falei, cara, acho que eu consigo fazer isso. Começa a seguir no Instagram aquele cara que corre e tal, aquele exatamente. professor, aquele trainee ali. Exatamente. Você vai seguindo, vai vendo, vai olhando e vai analisando. Cara, poxa, eu já nado. Essa distância aí eu consigo nadar. Mas será que eu consigo nadar e correr? Pô, eu consigo nadar e correr. Tudo separado eu consigo fazer, mas e se eu juntar? Foi isso que me motivou. Falar, cara, eu vou juntar esse negócio. Vou ver vamos ver no que dá. Uma coisa que eu descobri nesse caminho todo é que não tem nada mais impossível. Não tem nada mais impossível. Cara, sair de onde eu tava para onde eu tô agora é uma distância muito grande. Eu consigo olhar para trás e ver. Na época eu não conseguia quando eu comecei, o caminho que teria que percorrer. Mas foi um caminho muito longo, né? Tanto que já estamos mais de 2 anos aí nessa caminhada. Mas eu tenho descoberto o seguinte, que tudo o que a gente precisa fazer é fazer o que está escrito. Seja na nossa vida com Deus, seja na nossa caminhada cristã, seja na nossa família, seja na dieta, seja no exercício. É só fazer o que está escrito. Não tem segredo. Pô, eu quero ter uma vida com Deus. Segue o que está na Bíblia, segue o que está na palavra. Eu quero ter uma vida sem pecado. Obedece o que está escrito ali. Eu quero perder peso. Segue a dieta. Faz o que está escrito. Isso aí. É só olhar lá e fazer. Segue a planilha. Segue a planilha. Você quer melhorar o seu treino? Segue o que está escrito na planilha de treino. É 20 minutos, é 20 minutos. É né? isso. Isso aí. O que você pode fazer é melhorar. Aí eu não vou fazer meu 20, eu vou fazer 25. Me passou 30 abdominal, eu vou fazer 50. Isso eu faço. Menos nunca. Mas por que você quer ser atleta? Agora quero. Antes não, mas agora quero. Entendeu? Então é por isso. Isso aí. Muito bom. E você vê, né, que porque isso, o triatlon, até falando desse esporte em específico, mas eu entendo que o conceito pode ser levado para qualquer tipo de atividade, mas a constância. Porque o segredo, muitas vezes, quando a pessoa sai do zero e quer começar a cuidar do corpo, puxa, eu quero cuidar do corpo, eu quero perder peso, né? Eu quero fazer uma atividade física. A pessoa, ainda mais, pega o seu celular, começa a ver o cara que tá voando lá, e aí, de repente, você fala, meu, como que eu vou começar? Né? Como que eu vou começar? Rolou isso com você, por exemplo, de você chegar na academia e postergar, procrastinar o seu início na academia e falar, meu, eu vou chegar lá, vou encontrar os caras tudo grandão, fininho. Rolava isso? Dessa vez não. Porque o medo de morrer era maior do que qualquer outra coisa. De outras vezes... Você superou. Ou eu olho pro cara grandão ou eu morro. Ou eu vou fazer meu exercício. Entendeu? Sim. Não importa. Sim. Não importa. Então, nessa vez, não. Algumas pessoas, algumas vezes me dizem assim, nossa, você é corajoso, você é determinado. Eu falo, não, eu sou um baita de um cagão. Véio. A verdade é essa, porque eu só tinha medo de morrer. Foi isso que me motivou. Cara, Foi que isso loucura, que me né, meu? Foi isso que me motivou. Eu quero ver minhas filhas casarem, eu quero ver os meus netos, eu quero seguir minha vida. Eu não posso... Eu tava me matando, cara. Eu estava me assassinando. Essa é a verdade. Eu não posso deixar isso acontecer de novo, entendeu? Cara, eu não sei se elas já falaram isso pra você, mas um dia eu abordei as duas e falei assim, e aí, meu, vocês estão curtindo seu pai triatleta e tal? Ah, tio, eu tô. Então, assim, o legal, né, de você ser inspiração pra muitos, né? Hoje a mídia fala tudo a gente quer postar, Sim. mas você olhar pra dentro de casa e você tá inspirando pessoas dentro de casa, isso não tem preço, cara. Não. Você vê o senso, não é o senso, a superação que o pai tá demonstrando ali, né? A minha barriga tinha nome em casa. Tinha nome, A minha cara. barriga tinha nome, era um ser à parte antes. Minha barriga chamava Afonso. Tão grande que era. Chega a de Afonso, Isabela, cara. a Isabela. Aí um dia a Ângela falou assim pra ela, ô Isabela, mas você sabe que... Ela falou, eu amo o Afonso, eu não sei o que, o Afonso. E eu ficava bravo, né?
Aí ela falou, onde a Ângela falou pra ela, você sabe que é ruim, né? Essa barriga aí. Ela falou, não, o Afonso tem que ir embora, o Afonso tem que ir embora. E assim, cara, a primeira mudança que acontece é dentro da minha casa, foi dentro da minha casa. Que legal, cara. Muito bom. Se você comparar fotos de todos, o único que entrou nesse processo fui eu, mas todos nós emagrecemos. Visivelmente, as meninas, a Ângela, todos. Se você pega foto de 3 anos atrás, entrando Eu numa reparei rotina, né? isso, eu reparei isso. todos. Hoje Rotina mesmo, alimentar. vendo alguma coisa sua, eu percebi isso. Né? Entra numa rotina alimentar, É. né? Você muda os hábitos, né? Muda. Corta isso, corta aquilo. porque agora não tem mais iFood ou pizza durante a semana. Aliás, é bem esporádico quando acontece, né? Mas aí depois você seguiu um Nutri, mas você não é aquele, assim... no começo, então, Porque é difícil, com duas adolescentes em casa, você falar assim, meu, vou seguir... mas no começo, então, no primeiro, de fevereiro a julho, eu fui sem nutricionista, né? De fevereiro de 22 a julho de 22, sem nutricionista. 16 quilos eu perdi, só com pão, com refrigerante, mas eu comecei a pensar. Então, eu ia... Vamos pedir uma... Não vamos pedir pizza não. Por quê? Porque eu me matei na academia. Eu não vou comer pizza. Vamos comer... Já tem mudou a alguma mentalidade, comida? né? Já tinha O que mudado, tem né? de comida aí? Vamos achar alguma coisa para comer que seja comida. Eu não vou comer, não vamos pedir nada. E refrigerante? Não, nada de refrigerante. Eu me matei, comecei a pensar nisso, cara. Eu me mato de fazer exercício lá. E vou matar o que eu fiz lá comendo besteira? Ah, não. É um desaforo. Entende? Virou uma chave aqui. Sim. Virou uma chave. Entende? Então eu comecei a pensar naquilo que eu estava fazendo. Então, vamos na churrascaria? Vamos. Outro dia a Ângela olhou para mim na churrascaria e falou assim, cara, você não é mais o mesmo mesmo. Eu falei, por quê? Porque você viu o tanto que você comeu? Eu falei, cara, eu tô de boa, tô satisfeito. Mas Nossa, que legal, cara. nem Muito parece aquele cara que antes, porque eu ia pro arrebento. bom. Ia pra fechar mesmo. Fechar. Não, enquanto não viesse carne aqui, eu falei, não. Não podia nem trocar. Cabe um pouco mais. Cabe um pouco mais. Sacolhada. Não cheguei nesse nível, mas tava quase. Legal. E, Gabriel, você é empresário, né? Então Sim. conta pra gente como que é como você encaixa a sua rotina de treinos. Você, acredito que permanece na academia aí 5 vezes por Sim. semana, enfim, na sua rotina. Como que você encaixa? Você vai de manhã? Você tem um horário livre durante o dia? Vai à noite? Como que... Os seus treinos, quantos dias são? Hoje eu faço 3 vezes de musculação na semana, 2 natações, 2 corridas e 2 bicicletas. Isso é o que eu faço. Então eu vou intercalando. Eu faço grande parte de manhã e à noite. Durante o dia eu não consigo por conta da rotina do trabalho, né? Então eu consegui achar um caminho onde eu faço de manhã e à noite e aí eu consigo intercalando. Então, por exemplo, segunda, quarta e quinta eu faço musculação de manhã, segunda e quarta natação à noite, terça eu faço bicicleta de manhã e corrida à noite, na sexta eu corro, no sábado eu ando de bicicleta e o sábado para mim é sempre um coringa. Então, se eu tenho algum compromisso que eu não consigo fazer um exercício, eu deixo um adicional para o sábado. Então, faço 2, a musculação, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu consegui criar uma rotina dentro da minha rotina, um planejamento dentro da minha rotina. Então, por exemplo, eu estou aqui, mas eu já sei o que eu vou fazer amanhã de manhã, depois eu vou para o trabalho, eu já sei o que eu vou comer, eu já sei, já tenho... Eu não dou mais mole para o azar. Então, hoje eu saí de casa e já estava preparando marmita lá de carne moída. Por quê? Porque de noite eu sei que eu tenho que comer 120 gramas de carne, tanto entendeu? E cada coisinha. Tá tudo preparado lá. Então, eu não vou correr por um pão com mortadela, por exemplo. Sim, legal, bacana. E legal, assim, você ouvir o Gabi falando, é a questão de tudo começar com tirar algo, mudar um ponto, né? Então hoje coisa, você né? vê Uma toda coisa. uma organização, que isso deixa pra gente uma baita lição, porque todo mundo que tá ali sedentário, ou que quer melhorar a sua alimentação, quer ter cuidado com o corpo, olhar pro corpo, porque o ser humano tem a sua parte emocional, sua Sim. parte espiritual, mas tem também o seu corpo. E tem que Que estar precisa bem, ser cuidado, que precisa né? ser cuidado. E só que a chave é começar não desprezando as pequenas coisas, né? Então, Exato. hoje você vê falando de, hoje eu já organizo, já faço isso, faço aquilo, e tudo começou lá atrás, mudando uma coisa. Então, acho que quando eu fica uma- comecei, a minha vida era tão maluca que eu ia pra academia, essa academia que eu falei da Baratinha, ela fechava no papel, ela fechava meia-noite. Eu falei, bom, então eu consigo treinar, porque eu estava tão envolvido com coisas que eu não tinha conseguido mexer ainda, eu consigo fazer das 10 à meia-noite. 11 horas o cara começava a apagar a luz da academia.
Porque ele queria ir embora. Eu quero saber, filho, eu vou ficar aqui, vou terminar meu treino. E eu ficava lá de pirraço, falava, agora eu vou terminar esse treino aqui. Entendeu? Mas aí depois as coisas começaram a se encaixar. Hoje eu consigo pensar, por exemplo, eu tô aqui, eu sei que amanhã de manhã eu já vou correr, porque eu não nadei hoje para vir aqui, aí eu tenho amanhã de manhã, eu tô com as pernas mais tranquilas, eu consigo correr. À noite eu ando de bicicleta. Na quarta-feira eu já sei o que eu vou fazer, entendeu? Eu já sei o que eu vou fazer. Tá planejado. Legal. Entendeu? Bacana. O segredo é planejamento, não ser pego de surpresa. Porque se a gente é pego de surpresa, a gente vai fazer coisa errada. E como você faz para equilibrar? Porque uma planilha de triatlon, ou qualquer esporte, quando você começa a pegar gosto, né? Você equilibrar as demais coisas, porque você tem 2 filhas, você tem a esposa, você tem tantas coisas que você faz, você tem os seus afazeres na igreja, Sim. no seu trabalho, Sim, tem o mercado, tem o tempo de sala, que você só vai sentar ali e descansar. Sim. Como que você equilibra isso daí para que tudo fique no seu devido lugar? Qual é a chave? Qual é o princípio disso? Eu, por exemplo, que eu conto uma história, né, que eu me lembro outro dia que quando eu comecei a fazer o tri, e aí você fica naquela pilha, né, e não quer perder um treino, né? Eu acho que todo mundo é assim que treina, né? Quando você vai virando a chavinha, você não quer perder o treino. E aquele dia que eu fiquei seguindo a planilha, aquela semana, eu falei, meu, Você fica mal quando perde treino? cara, eu fico menos. Eu fico menos, mas depende do motivo. É que nem ontem eu perdi um treino pra ir com a Ângela no shopping. Eu falei, Então, então, beleza, boa. então, depende do Matei o motivo. treino Aí, não, fácil. beleza. Porque assim, agora tem coisas que não é, eu assimilo assim, eu não considero que eu tô perdendo. Entendeu? Exatamente. Então, porque, meu, primeiro que eu sou amador, eu acho que a ideia não é essa, né? Mas outro dia foi muito engraçado, cara, porque eu cheguei nessa pilha e aí a minha filha, né, a Alexandra, pegou e falou assim: pai, o que você vai fazer hoje? Meu, ela não falou mais nada. Eu falei, por que não? Só quero saber o que você vai fazer hoje. Eu já tava assim, vou chegar, Na não pegada. não vou parar. E aí eu parei tudo. Então, a gente não pode ter essa neura também, Não, né? de jeito Porque nenhum. são tantas mudanças, tanta evolução, você vai ganhando performance, né, e tudo, mas você tem que ter esse equilíbrio, né, cara? Então isso é importante também. E aí aquele dia eu peguei e falei, não, filha, eu vou ficar em casa. E aí eu fui fazer coisas que pai e filho faz, jogar stop. Ótimo. E, Legal. Foi o e seu tudo treino bem, no entendeu? dia, né? Meu treino do Foi dia, ótimo, entendeu? é. Muito Criou uma bom. memória, é isso que importa. Bacana. Eu aproveito os horários que elas não vão estar comigo. Então, que nem a gente Isso. estava conversando. Eu vou. De manhã, para mim, é o melhor, porque vai para a escola, não sei o quê, e de manhã cedo. Então, eu acordo 5 e pouco da manhã, faço o que tenho que fazer, levo a Ana e já vou treinar. Entendeu? Então, para mim, de manhã é o melhor horário. À noite, a gente vai intercalando nos horários que dá, né? Então, às vezes vou um pouquinho mais tarde, às vezes quando eu consigo chegar mais cedo, eu vou um pouco mais cedo. Legal. Mas eu sempre estou presente em casa. O bom de morar perto de todas as coisas é que eu sempre consigo estar presente. Então, Legal. eu moro a 5 minutos do meu trabalho, a academia fica a 3 minutos da minha casa. Então, tudo isso, a natação fica a 7 minutos, vai. Então, tudo isso vai. Ajuda muito, Eu né? desço a rua, já tô na avenida onde eu posso fazer corrida, posso andar de Aham. bicicleta. Então, Muito eu legal. não perco tempo de deslocamento. Isso para mim é muito bom também. Legal. Bacana. Isso ajuda muito. E as provas que você já fez? Você já correu 5K, né? Corri 5 e depois corri 10, né? Correu 10. Corremos, né? Corremos 5 e corremos as 10. duas. É, Aliás, cara, foi legal a da GM, né? foi muito Foi boa. muito boa. Foi muito legal. Aliás, assim, talvez você estejam perguntando quem está nos assistindo ou nos ouvindo aí pelo podcast, pelo Spotify, esteja perguntando por que mais que pace. Exato. Você bom, sabe? É bom falar, né? Eu acho bom você explicar. Não, porque assim, foi muito legal. Porque quando nós fizemos a prova, ali para mim... Foi aquele texto que você postou, não foi? Sim, mas olha só que coisa muito legal. Eu tava voltando de lesão, né? Sim. Então eu tava naquela assim, treino, vou fazer, não Lesão vou. no tornozelo, né? No tornozelo, Sim. E aí, cara, me tratei demais, assim, pra gente poder estar junto naquilo, porque eu fui, assim, o precursor de estar ali pilhando todo mundo. Pra ir na prova, Vamos né? pra prova.
Quando nós concluímos a prova e terminamos aquele momento, fomos pra resenha e Que tal. foi muito legal, Foi né? muito top Foi aquilo, fera, foi cara. E você, cara, a gente conversando pós-prova, eu estava com a foto já separada pra fazer o meu post e eu fiz um pace, mesmo assim, voltando de lesão, legal. Foi top, seu pace. Foi legal. Mas quando eu te vi, quando nós conversamos, eu falei, e aí, Gabriel, você gostou e tal? Você falou assim, cara, hoje, pra mim, foi um momento que eu me senti igreja. Que eu mais me senti Que eu igreja. mais me senti desde que eu igreja. porque a gente faz pouco tempo que tá na luz, né? Cara, assim, aquilo pra mim, sério, meu, entrou como uma bomba. Porque eu pensei assim, meu, nós participamos de tantas coisas ali no ambiente eclesiástico e tal, mas nós precisamos sair das quatro paredes, mas viver o que está escrito no que diz respeito à comunhão. Sim. Exatamente. E ali, assim, foi o momento que nos abençoou muito. Quando eu fui fazer o post, na hora me veio a frase: isso é muito mais do que pace. É. Então, mais do que pace, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, fala disso. É muito mais do que performar, né, Rafa? Exatamente. Fala de mudanças, daquilo que gerou, né? A gente traz cada um trazendo a sua história. Por isso que o nosso intuito aqui é, nós teremos muitos convidados aqui, né? Se Deus quiser. Vai sim. Mas assim, é trazer pessoas comuns, mas que traz histórias como a sua, para que aquele que está ouvindo, ele diga assim: meu, ele é um cara como eu, Exato. e eu posso também chegar, É. né, Rafa? Mas que pace é você em movimento. É muito bom. O Rafa também, né, Rafa? Você traz, acho que vale a pena você também Sim, contar sim. um pouco da sua história, porque da onde o que precisou até se assemelha a alguma coisa aí, É né? bem parecido com a do Gabriel, né? Eu fiz 40 anos, né? Hoje eu tô com 42 e parece que vira uma chave, né? E assim, sempre pratiquei esporte, sempre gostei de futebol, enfim, mas de uns 7, 8 anos eu meio que estagnei, né? Parei com tudo. E aquela coisa, sobrepeso, não dormia direito, né? Então, e aí um dia em casa, tava descansando, do nada, Sua esposa ficava no seu ouvido? Você roncava? gravava, A minha gravava. também, mó bullying, né? É, pois é. E a gente, cabeçudo, né? Achava que não, que tava tudo Foi bem. bobeira. Não, tô bem, tô bem. Eu não tô ouvindo, eu tô dormindo, É, né? pois é. Eu recebi áudios também, na época que eu tava. Parecia um Ou porco seja, entalado. ou seja, Era não é feia. exclusividade para ninguém. Era feia a coisa. E a gente acaba assim, não tendo essa noção, né? Mas aí deu aquele start, né? 40 anos, um dia em casa descansando, normal. Eu nem imaginava que eu tinha apneia, né? Enfim. E aí, descansando, acordei assustado, levantei, falei, não vou. Aí do nada eu comecei a ter umas palpitações e tal, achei que tava Isso, infartando. era E isso que eu sozinho em senti. casa, Meu Deus. fui pro hospital, o hospital, graças a Deus, era perto, né? Peguei o carro ainda, fui. Cheguei lá achando que tava infartando e tal. No fim, descobri que não era. Mas assim, foi nisso que deu start também. Eu falei, não, agora eu preciso. E nisso, minha esposa já vinha falando. A Erika falava, ó, vamos fazer uma caminhada, às vezes um sábado, solzão. Aí eu, não, tô aqui, tô de boa, tô cansado, não vou. Ela vinha falando, vivia falando, e a gente não. Mas é quando foi esse start, não, medo de morrer, né? Tô infartando. Deu aquele start, falei, eu preciso mudar. Não é coragem, né? É cagaço. Pois é, é verdade. Foi aquela coisa, medo de morrer, cara. 40, pô, tô com 40 anos agora, vou morrer agora, né? é doido. É complicado. E a Eu, gente, eu aí comecei. costumo dizer que Deus tem a isca certa pro peixe certo, né? Exatamente, É. Pra nós foi o cagaço. exatamente. E graças a Deus, né, cara? Graças a Deus. E graças a Deus. E aí fomos criando as conexões, né? E estamos aqui hoje, né? Estamos aqui hoje, graças Olha a que Deus. coisa. Todo mundo tem uma história. Eu também não cheguei na questão. Embora eu cheguei a estar, assim, no peso, fora do peso, mas assim, né? Não assim com obesidade, nada disso. Mas pra mim, o que pegou foi a questão do trabalho, do estresse. Então, eu tava vindo numa rotina onde eu sempre pratiquei atividade física, desde criança, o esporte sempre foi muito ligado a mim, mas a rotina do trabalho e as demais outras coisas me tirou disso, de meu cuidado com o corpo. E, cara, eu tava assim, um passinho. Um dia eu me lembro, cara, que eu tava assim, sentado num culto até,
E eu comecei assim, cruzei a perna e fiquei assim, ó. Tipo, sabe, batendo o pé assim? Sim. Eu falei, meu, por que eu tô assim? E aí eu comecei a perceber que eu tava entrando, cara, numa ansiedade e tal. E aí, assim, hoje falando, sou pastor, tal, vamos falar aqui e tal, ser homem de oração, homem de Deus e tal, tudo bem, bem em casa, tal, mas assim, me deixei levar para uma rotina de trabalho frenética que estava me tirando daquilo que era bom para mim. Sim. E olha assim, eu vejo Perdendo o equilíbrio, né? perdendo equilíbrio. Equilíbrio é fundamental. Essa palavra é. Então, assim, não tem como, cara, assim, você só olhar para um lado de quem é você. É. Você é o cara que cuida do espírito, eu tô, né, do seu espírito, sua parte com Deus. Você cuida da sua parte emocional, mas e o corpo tava assim largado, entendeu? E aí, cara, pra mim o start foi muito legal, porque eu falava assim, Deus, me dá uma direção pra mim. Aí um dia eu tô dentro do fretado, eu olho pra uma academia de natação, e aí eu olhei assim, cara, peguei o celular e falei, benefícios da natação. Meu, foi muito louco, porque isso foi no dia 27 de dezembro. E você não sabia nadar, né? Não, zero, zero. Que nem Com eu. quantos anos era? Eu nadava igual um machado sem cabo. Você soltou assim, já descia. Cara, eu tenho 49. Mas na época, o quê? Uns... Isso fala 1 ano e 8 meses, cara. Um ano e 8 meses atrás você não sabia nadar. Não cara. sabia E nadar. vamos fazer prova. Vou olha fazer prova agora. E assim, aí eu virei pra Paty e falei, Ah. meu, eu quero fazer uma aula teste. E, cara, quanta coisa boa isso começou a desencadear na minha vida, porque ela também, que tava assim, menos sedentária que eu, mas começou a puxar. Hoje a Alexandra faz pilates, hoje ela nada comigo, treina comigo. Legal. Então, assim, e chegou nisso aqui, porque o nosso propósito aqui é inspirar pessoas, Inspirar pessoas a olhar abençoar. Isso aí. para sua vida como todo, como todo, né? Ter o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. E a gente precisa, né, buscar o equilíbrio, seja o espiritual, seja na nossa mente, seja no nosso corpo. A gente precisa buscar o equilíbrio. Se alguma coisa está desajustada, o todo fica desajustado, né? Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. E na nossa cultura, né, evangélica brasileira, tem uma questão com comida que é um negócio impressionante, né? Que Algumas crente, declarações, um ditadinho que crente não bebe, não bebe, mas fuma, come. come. Pô, velho, a gente tem que acabar com isso, né? A gente tem que acabar com isso. Exatamente. A gente pode ser o agente de mudança no núcleo onde a gente está. E, claro, agora com a internet, tudo que esse projeto de vocês aqui vai influenciar muita gente. Eu posto algumas coisas também, mas com a intenção de influenciar mesmo. Isso, Assim, de ser intencional. Intencional. Cara, Isso aí. ver diferença. Se eu conseguir, você também consegue. É. E uma coisa muito assim, a gente fala muito assim vamos falar assim, no âmbito eclesiástico até, né? Então você fala assim, vamos orar por cura. E amém, tá tudo certo. Legal, é de Deus, Sim, nós cremos que o sim. Senhor continua curando, Ele é o mesmo. Mas assim, o que nós vamos falar para que as pessoas não adoeçam? Como que nós, como influenciadores, vamos trabalhar para que as pessoas se cuidem mais, vivam mais, né? Envelheçam bem. Sim. Exato. Então é isso, então é cuidado, então é importante isso. Então por isso nós temos assim esse coração aqui mesmo de poder inspirar pessoas a olhar mesmo para o seu corpo, né? E que é possível. É possível. Possível. Tornando possível. Né? É isso aí. Tornando possível. Tornando Você sempre possível. escreve nos possível. posts, né? Exato. E é isso, é um dia após o outro. É sempre um dia após o outro. Sempre um dia após o outro. Não tem segredos. Toda caminhada começa com um passo. Não importa se ela seja de 5 km, de 10 km, de 21 km, uma outra maratona, que nem a gente estava falando hoje. Não importa, cara. É sempre um de cada vez. É sempre um de cada vez. A primeira que a gente fez. Vocês já tinham. O Rafa não tinha feito, né? Não, primeiro. A nossa primeira foi de 5. É. A segunda foi, eu não vou fazer de 5, não.
Já foi pro não 10, vou, né? não vou, quero ir pro 10. Vamos pro 10, o desafio é maior, vamos pro 10. E agora é 15. É, E Agora é depois- 15, agora é 15. cara. Agora é 15. E vai você fazer- puxou a fila, né? Puxou a fila dessa vez, hein? Ah, não vou fazer, não quero mais fazer 10 não. A não ser que seja para melhorar tempo e tal, mas agora não, agora eu quero fazer 15. Já vou fazer, né? E depois 21, e depois vamos ver o que vai acontecer. É isso Não aí. sei. Pô, cara, tem, e a, me- tem a nossa qual é a- prova, né? do É, a triatlo. nossa. E qual é a sensação, cara, assim, de você olhar pra trás e falar assim, olha onde eu estava, porque hoje eu peguei o seu Insta e olha só que legal, eu estava te mostrando, falar, hoje nós vamos começar o nosso primeiro episódio de podcast e tal, nós vamos entrevistar esse cara aqui. Olha ele. Nossa, que mudança! Por quê? Porque ela era uma pessoa que está trabalhando esse retorno dela. E ela também estava lá sobre peso e tal. E ela falou assim: Meu, eu quero retomar. Aí eu mostrei a sua foto pra ela. E ela... a gente é gente comum, né? Nós Gente somos comum, pessoas cara, você normais, entendeu? cara, que tem Normais. trabalho, tem a nossa vida e tal. E se a gente. É o que eu digo, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. Como é olhar pra trás, foi a sua pergunta? Cara, é bem legal. É satisfatório, Ser- como diz a ser- minha filha, é É satisfatório. muito honesto. É muito legal olhar pra trás e ver, cara, olha o que eu tô fazendo. Eu não acabei ainda, né? Então, espero. É um não- processo, tá no processo, né? na verdade, eu espero não acabar nunca, né? Só o dia que chamarem minha senha. Mas enquanto eu puder, enquanto tiver condições, eu quero continuar. Quero continuar. Porque eu não. Pra onde eu tava, eu sei que eu não volto mais. Eu ouvia, Rafa, um CEO falando sobre como o esporte ajudou na sua rotina empresarial e tal. Isso você consegue ver assim essa Sim, mudança? eu sou muito mais produtivo hoje, mas muito mais Nossa, que produtivo. legal. Sou muito mais focado, eu consigo focar muito mais nos assuntos, eu consigo resolver problemas de forma muito mais rápida, o raciocínio é muito mais rápido, é impressionante. Sou muito mais disciplinado do que eu era antes. Nossa, que legal. Muito mais Muito bom. disciplinado. Para tudo, a gente estava conversando, né? Para tudo, tudo. Minha rotina de oração mudou, minha rotina de leitura da palavra mudou, minha rotina de trabalho mudou, minha rotina na minha casa mudou. Uhum. É tudo, é impressionante, cara. O que a disciplina pode fazer com a gente. Tem dias que eu não tô com a menor vontade de ir, mas eu vou porque tem que ir. Fazer o que está escrito. É só fazer o que está escrito. Exatamente. Muito boa. Muito legal. Segue o plano. Segue o plano. Não tem Segue o segredo. pombo. A gente quer inventar a roda. Não tem o que inventar a roda. É só fazer o que está escrito. Para todas as coisas. Para todas as coisas. Não Exatamente. tem o que inventar. A gente é cheio de florear as coisas e tal. Faz o que está escrito, velho. O cara mandou você fazer 10 flexão, faz. Mandou você fazer 5 km mais 3 num ritmo mais acelerado, fartlek, né? Faz. Tá escrito, faz. Não tem erro. Não quero, não sei o quê, não sei o quê. Então não faz e não muda nada. É isso que acontece. Exatamente. Que bacana. Bom, já partindo pro final, Gabriel, conta um pouquinho então. Você vai correr a São Silvestre, né? Expectativa aí. O que você pensa? Antigamente eu ia de seu barriga, né? Se eu fosse. Agora eu Você já vai se posso até fantasiar também? pensar. Vai se fantasiar? Não, né? Mas eu posso pensar em outra coisa. Não preciso mais ir de seu barriga, de nhonho. Agora eu posso ir de Chaves, sei lá, né? Do Kiko, talvez. Legal. Mas todo o peso que eu perdi, né? Mas assim, cara, a São Silvestre é um negócio engraçado, porque eu tenho uma lembrança de criança assistindo com meu pai a São Silvestre, né? Nossa, Na cara. televisão. Então, vou fazer uma prova que eu via quando eu era moleque, sei lá quantos anos tem, nem lembro mais, mas eu vou fazer depois, os outros anos eu não sei, mas poxa, vai ser muito legal fazer. Que legal, que bacana. E eu acho que é uma das provas, assim, falando em São Paulo, uma das mais tradicionais, né? Tradicional, né? Existem outras até que, tipo... Mas quem Eu não, acho que é quem a nunca mais, ouviu hein? falar da São Silvestre, né? Porque antigamente eu acho que a São Silvestre era até à noite, não era? Era à noite. Era à no noite, começo, né? Década de É 80. disso que eu lembro. Década de É disso que eu 80, lembro. Aí depois é. passou pra tarde, agora é de manhã cedinho. Mas é essa lembrança que eu tenho, entendeu? E aí, cara, sabe como a gente planejou correr a São Silvestre? Planejou não, né? Na corrida lá, dos 10 quilômetros, o Alex pegou e falou, e a São Silvestre, viu, não sei o quê. Falei, cara, eu tenho vontade de correr. Ele falou, mas lá esgota rapidinho. E quando que vai sair? Já saiu. Falei, vou olhar. Aí pesquisamos. No final, depois que tinha acabado de correr os 10 quilômetros, não saiu ainda. Vou ficar ligeiro. E aí saiu, eu fiz inscrição, aí agora ele fez também e a gente vai fazer. Que bacana, que bacana. Uma coisa até legal, assim, que
que eu aprendi, assim, com as questões das provas, né? Sempre é um desafio. Você que nunca correu 5K, vou correr 5K. Aí você fala, bom, beleza. Ah, nunca corri 10K, vamos correr 10K. Nunca corri 15, vou correr. Nunca fiz o triatlo. Mas todas as vezes que eu me inscrevi, eu não sei se vocês têm essa sensação também, aquilo virou o seu objetivo. Objetivo, É o exatamente. desafio, né? É o seu desafio. É o desafio. Então a sua dedicação, o seu empenho muda muito, né? E assim, claro, dentro das suas possibilidades, mas a sua disciplina, então a falta de objetivos, né, também é um problema. Então, Sim. assim, você praticar por praticar, não, eu tenho um objetivo, desde que esteja Te motiva assim, mais, né? te motiva, Parece que cara. motiva mais. Te motiva, sim. Achei muito legal. Legal. Eu, nesse tempo, nessa caminhada, eu tenho percebido o seguinte. Como homem, né? A gente precisa de um desafio. Sim. Porque senão a gente fica muito na marolinha, fica muito na boa e Se tal. acomoda, né? E um desafio mexe com a nossa masculinidade. Não importa qual seja. Não importa qual seja. Às vezes, para o cara andar 1 quilômetro é um desafio. Pô, vai, faz o desafio, entendeu? Agora eu vou andar 2. E assim vai. Vai se desafiando. Nós precisamos disso para sair do marasmo, para sair da mesmice. Entendeu? Sim. Eu sinto isso. Como homem, eu preciso de um desafio. Eu vou buscar esse desafio. Então, primeiro foi 5. A gente fez junto. Nós dois fizemos junto, né, Rafa? Os Sim, caras mandando a fomos gente juntos, foram é. embora. O pessoal É, cansou um pouco. os que tem o pace maior. O pace top. Foram aqui, embora. tudo. Nós ficamos na rabeira, Rafa, né? Mas terminamos e terminamos bem. É isso que isso aí. importa. Porra. Mas depois da prova de 10, e cara, são desafios. E agora vai ser o triatlo dia 10 e a São Silvestre no final do O ano. triatlo 10 de novembro. 10 de novembro. 10 de novembro e a São Silvestre 31 de dezembro. É. Bacana. O São Silvestre tá na minha agenda, assim, escrita a lápis. Então, mas eu quero ter a honra aí de poder fazer muitas provas juntos, e não só isso, né, cara? É poder colaborar com que o Mais Que Pace, fazer com que pessoas comuns saiam aquele campo da impossibilidade, né? Exato. Puxa, como que eu posso para sair disso? Como que eu Sim. faço e tal? Então, assim, esse bate-papo aqui não é nenhum VIP, nenhum tipo pessoas Renomadas, né? ultra e tal, ultra Gente mega, comum. gente comum que trabalha, que estuda, Que tem que se virar que para tem encaixar que o treino na que tem que se rotina. virar. Exatamente. que tem dias que você precisa olhar para outras coisas, que você vai olhando para dentro de casa e fala assim, meu, hoje você tem aquela sensibilidade que você tinha tudo para ir, mas você fala assim, não, hoje é minha esposa e tal. Mas você sabe como, assim, retomar, assim, aquilo, né? Exato. Então é muito legal, cara. Muito legal. A gente tem duas perguntinhas legais para fazer Isso, para ele legal. aí, caminhando para o fim, como a gente está com tempo. Então, temos mais alguns minutos. Temos mais alguns aqui. minutos. Podemos. Pode fazer a primeira, Lê. Posso fazer? Pode. Cara, assim, o que eu quero te perguntar, você olhando, acho que para aquela câmera ali, daqui a pouco você pode fazer. Qual é a mensagem que você deixa para pessoas que olham para o Gabriel e diz assim, você pode. O que você deixa como conselho? O que você deixa como inspiração? Que recado você dá para essa pessoa que está hoje parada ou está pensando em começar, pensando? O que você deixa aí de recado? A gente busca o momento perfeito para as coisas, né? Então, todas as condições têm que estar alinhadas, os astros têm que... Júpiter com O Sol... tênis do Ultra Power, né? Tenho que ter o dinheiro para isso, o tênis, não sei o quê. A gente busca a melhor alimentação, a gente busca sempre a melhor condição. Eu percebo que, para mim, o grande segredo foi começar. Então, o que eu digo é, começa com o que você tem, com os recursos que você tem. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Cara, todo mundo tem uma bermuda e um tênis. Todo mundo. Se você não tem bermuda e tênis, vai de chinelo. Se você não tem chinelo, aí é outra história. Mas, começa. Começa. Entendeu? Começa. Dá o primeiro passo. Vai para cima. Começa. Feito é melhor do que perfeito. Uau. Você precisa fazer.
Como que você vai fazer? No começo vai sair errado, no começo vai sair ruim, vai. Você vai pra academia, você vai fazer exercício torto? Vai. Você vai pegar o peso errado? Vai. Vai às vezes dar uma dorzinha diferente? Vai. Volta pra lá e vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo. Começa a correr, vai correndo. Ah, eu não consigo correr. Anda. Dá um trotezinho, anda, dá um trotezinho. Mas o segredo é começar. Começar. Ficar sentado, esperando a condição perfeita, não tira a gente de lugar nenhum. Lugar nenhum. Agora, o primeiro passo, o segundo passo. E aí 2 anos vão passando, você nem percebe que passou. E o tempo vai passar de qualquer jeito. Né? O tempo vai passar de qualquer jeito. Passa, exatamente. Rafa, até ia perguntar pro Gabriel assim, você teve algum momento de lesão nesse período? Não, Nunca não teve? porque sem querer eu fiz o certo. Eu comecei focado na musculação. Então eu fiz fortalecimento Fortaleceu, né? mais de 1 ano sem pensar em nada de Nada. prova. Legal. Entendeu? O máximo que eu fiz foi natação nesse meio tempo aí. Não, mas natação não tem atrito, né? Então eu fortaleci. Quando eu fui fazer exercício, hoje eu não sinto absolutamente nada de dor. Nada. Por quê? Eu continuo fazendo fortalecimento. Eu não abro mão da academia. Às vezes eu abro mão de correr, ou de nadar, ou de pedalar, mas eu não abro mão da academia. A academia tá sempre no foco. Cara, e você sabe que eu fiz o inverso. Eu acabei aumentando muito o volume assim inicial, porque achei que é diferente você trabalhar a intensidade ao invés da constância. Então eu errei, porque eu quis aumentar muito a intensidade Sim. e não precisa. Seja só constante, aquele pouco e vai se acostumando. E aí foi a lesão, que foi quando a lesão da nossa primeira corrida e tal. Mas olha que coisa legal, porque em outros momentos eu talvez tomaria o caminho assim, vou Deixa pra parar, lá. vou voltar para nadar e ponto. Só que aquilo eu fui buscar. Eu falei, o que eu preciso fazer para curar isso e o que eu preciso fazer para não me lesionar? E aí eu comecei a entrar numa nova fase de ajustar as coisas e retomar. Então, assim, nós fizemos as últimas provas aí, corrida, os treinos e tal, e 0 lesão. Então, E bem, né? bem, e o bem. processo, então, essa constância, esse aprendizado, esse contato, As né, conexões, ouvir né? os colegas e tal, isso, as condições foram nos aprimorando, sabe? Muito legal, assim. Muito É bom. isso. Legal. E, Gabriel, uma última pergunta aí pra gente já partir pro final, né? Você já tem o seu planejamento aí pra esse ano, né? Você vai correr, vai fazer o triatlo em novembro, né? Vai correr a São Silvestre em dezembro. Qual que é o seu plano aí pra daqui? Vamos colocar uma meta um pouco maior. Onde você se enxerga, né, daqui 3 anos? Como você pretende estar? Você falou que você não tinha cabeça de ser atleta, agora você já tem. Não, Mas como você se vê nesse parâmetro, nessa visão, daqui 3 anos? Caraca, o duro é que vocês vão postar isso, vai ficar registrado. Se eu não fizer depois, eu tô lascado. Não, cara. Cara, A gente pode mudar, então, para não te deixar desconfortável. não, pode deixar, pode Que falar. não tem recado problema. você daria? O que você falaria pro Gabriel daqui 3, 5 anos, Isso, 10 exato. anos? Melhor. Entendeu? Melhor. Eu não sei também. Mas, ó, eu vou responder a primeira que eu acho que é melhor. É o seguinte, eu nunca falei pra ninguém isso. Vou falar que eu nunca falei pra ninguém. A gente brincou hoje, mas, cara, eu quero fazer um Ironman. Eu também, cara. Eu quero fazer um Vamos Ironman. concordar aqui Quero- na mesa. Amém. Tá ligado. Tá ligado aqui, ó. Vamos aí, Quero. mano. Entendeu? Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu ia falar pra minha irmã outro dia, mas aconteceu que mudou o assunto. Eu falei, deixa pra lá, não vou falar não. Entendeu? Mas eu quero fazer o Ironman. Eu não sei quanto tempo, eu não sei Não. quando, eu não sei. Aí eu vi hoje, por exemplo, que teve a maratona de Berlim. Falei, cara, deve ser legal fazer uma maratona assim, né? Aí também já tô pensando, estamos colocando diante de Deus e vamos esperar, né? Vamos Muito bom. esperar. Então eu me vejo, ano que vem eu quero fazer uma meia. Aí vamos ver, eu não sei como é que vai ser, né? Depois. Mas eu quero chegar no Ironman. Quero fazer o. Show de bola, Vamos cara. fazer o sprint agora, depois fazer Vamos crescendo, né? o Olímpico e assim vai. Vamos em frente. Muito legal. Muito bom. E o Gabriel nada bem, cara. Legal, né? Nada bem. Nada bem. Não engana. Preciso melhorar bastante. Mas assim, não tenho medo do que vem, entendeu? Então, vamos pra cima, vamos aprender. Se é pra aprender, vamos aprender, entendeu? Tem muito que melhorar, muito. Mas quero melhorar e vou pra cima. Show de Não bola. tem mais como voltar pra trás. Não tem mais. Não.
Caminho sem Bacana. volta. É outra vida, né? Eu sou outra pessoa, cara. Eu não sou mais o mesmo cara. Outro dia eu tava conversando com a Ângela e falei assim, o cara de 3 anos atrás já não existe mais. Então, não tem como. Isso é sensacional. Muito legal, né? Porque você também, né? Eu sempre falo isso pra vocês dois, no caso. Não sei, talvez eu acho que eu sou o que mais falo isso pra vocês. Mas parece que sempre quando eu os vejo, vocês estão diferentes. É. Eu também conheci o Rafa com mais cheinho e tal. E eu falo, cara, vocês estão melhores. Vocês estão Sim. melhores. E legal, e a gente, assim, o nosso grupo lá não para, né? Então Não. você vê toda hora, você vê as coisas acontecendo e tal. Então essa disciplina é muito legal, assim, né? Então, É muito legal. show de bola. E aí um vai motivando o outro, a gente vai crescendo junto, né? Esse é o mais legal. Maravilha. Gabriel, obrigado. Só Pô, eu que agradecer aí agradeço, foi uma honra. o primeiro aí, né, Ale? Nosso primeiro de muitos. Tamo junto, pô. Ah, quem Obrigado, sabe né? a gente já volta o ano que vem pra falar do Iron. Ô, Né não? Olha só, hein? Muito é isso bom. aí. Muito Vamos bom. pra cima. É isso aí, Rafão. É isso aí. Obrigado. E você que tá ligado aí, aproveita aí, já manda esse link pra todo mundo aí. É uma conversa, como nós falamos, né? Voltamos a repetir, né? Uma conversa de pessoas comuns, né? Cada um com a sua história, mas que procura cuidar do corpo, procura ter o equilíbrio, né? Como nós falamos aqui. Então já dispara esse link aí, já curte o nosso canal, já se inscreve e nos vemos aí no próximo, né, Ale? Muito bom. Próximo, nos esperem. Tem outro bate-papo que certamente vai ser muito, muito bacana. E não se esqueça que, mais que pace, É você em movimento. Até a próxima. Fechado. Abraço.